Fala, turma, levantamos para vencer mais um episódio do Clube 5AM. Estamos aí na área, diretamente de Chile. Isto, com um livro comentado: Casamento, Filhos e Negócios. Hoje é o episódio 17. Você é chiquito, bem chiquito hoje, porque eu nem dormi ainda, cara. Pra não dizer que eu não dormi, eu deitei na cama, era 5 para as 4. Na verdade aqui é 5 para as 3. Só que aqui é uma hora mais cedo, né? Então aí era 5 para as 4. Cochilei uns 40, 50 minutos. Se vamos tocar ficha, vamos fazer uma live lá e vamos ter que voltar a dormir. Que jornada para chegar aqui. Bem bacana, mas foi puxado. Daí, tio Maico, como é que tá, meu irmão? Levantamos para vencer. Tudo certo, hermano? Bien, acá está tudo certo. Diga que o som está bueno. Eu não puedo falar muito alto, pero que tenho minha esposa acá, dormindo. E tem tradutor aí, não? Tem legenda? Me ajuda aí, cara, escreve pra mim. Está ok. Essa live hoje vai ser curta, tá? Eu não queria deixar de fazer a live, mas confesso que eu tô só no fiapo aqui. Chegamos aqui em Chile, eu acho que era meia-noite, cara, do Brasil. Aqui era 11 da noite. Nós ficamos 1 hora e pouco só pra sair da migração, né? Uma gentarada. Nunca vi tanta gente. Parece Gramado aqui, cara. E bastante demorado, né? Vistoria de passaporte, essas coisas, bem demorado. Depois descobrimos que nós alugamos um carro, tava fechado o negócio do aluguel de carro. Daí tivemos que ligar, os caras vieram nos receber. Depois nós estamos em 4 casais aqui, daí um casal já veio, tá aqui, e nós viemos em 3 casais no mesmo voo. E o carro só cabe 5 pessoas, né? Aí tivemos que, e também mala, essas coisas. Tivemos que vir no hotel, dar uns 20 e poucos minutos, largar um casal, voltar lá, pegar outro casal, voltar pro hotel. Só que nisso, cara, a função de acertar a entrada certa do aeroporto. O aeroporto é enorme aqui, enorme. Enfim, achei que fui deitar quase 4 da manhã. Mas tá tudo certo. Vamos lá. Então vai ser pouquinho mesmo, tá? Vamos pegar um mini capítulo aqui, um subtítulo. Vamos falar um pouquinho sobre ele. E amanhã amanhã já vou estar mais descansadinho. Que eu preciso descansar porque o dia hoje também vai ser longo aí. Conhecendo o Chile. Nós estamos em Santiago, acho que é, cara. Santiago. Tá legal aqui, tudo certo. Bacana, banheira, tá bem bacana mesmo. Só precisamos descansar. Vamos lá. Página 107. Os desafios da paternidade moderna. É um assunto que daria para nós ficar uma semana falando. Mas, né, vamos ser sucinto. Até porque o Anderson, quem escreveu essa parte, foi bem pontual aqui também. E o que ele diz assim, na página 107? Que a geração anterior, muitas vezes, se baseava em um modelo autoritário, enquanto hoje há uma tendência a evitar conflitos. Comparação popular da paternidade raiz versus a paternidade Nutella. Eu entendo claramente sobre esse assunto, que nós precisamos ser modernos à moda antiga. Modernos na forma de comunicação, das ferramentas que nós temos hoje, conhecimento que nós temos hoje, o acesso, né, ao conhecimento que nós temos hoje, que antigamente nossos pais, avós não tinham essas tecnologias, não tinham esses acessos.
e reproduziam aquilo que viviam, né? Hoje não, hoje nós temos muito acesso a ferramentas, conhecimento, técnicas, o próprio livro, né? O próprio livro é uma baita ferramenta poderosa para nós nos posicionarmos como pais, né? Mãe, pai, enfim. Então a gente tem muito acesso hoje. Então a gente tem que utilizar essas ferramentas, utilizar esses acessos, buscar conhecimento, cursos, encontros. Cara, tem muita coisa, né? Abre o YouTube e, meu Deus, passa o resto da vida estudando só esse assunto de paternidade nos tempos de hoje. Mas nós não podemos perder os princípios e valores que nos trouxeram até aqui, que são imutáveis, do respeito, da verdade, da empatia, né, de fazer a coisa certa, de realmente capacitar os filhos para que eles possam ter autonomia e maturidade. Então tem algumas coisas, cara, não pode ser aberto mão. Claro que, volto a dizer, né, antigamente, dentro da forma do conhecimento, do acesso, daquilo que eles conseguiam, nossos pais, avós, né, que os pais dos nossos pais, aí os bisavós, fizeram como eles entendiam. Mas se pegasse hoje uma paternidade que tende a evitar conflitos, que tende a ser bem Nutella, assim, né, para ficar um ditado bem claro, eu ainda prefiro a antiga. Nós usamos muita firmeza no treinamento das nossas meninas, muita firmeza. Tanto é que nós estamos viajando hoje, né, até quarta, vamos chegar quarta de noite em casa. E as meninas estão sozinhas, se virando. Saímos de casa, a Esther ficou chorando, né? A Manu já tá bem resolvida, bem tranquila. Faz parte, cara, tudo certo. Ela é uma criança, claro que ela vai ficar chorando. Tem 8 anos, extremamente dócil, apegada, grudada, né? Claro que ela vai ficar chorando. Mas uma paternidade moderna talvez não conseguisse sair, deixar os filhos, sair com uma viagem para o casal. Então, nós temos isso aí bem definido, né? Nós sabemos como nós capacitamos essas meninas, tudo que elas vivem, né? Tudo que a gente providencia para elas. E temos total tranquilidade de deixá-las em casa com todo o suporte, com toda a assistência, com empregado para cuidar da casa, com essas coisas, né? Geladeira farta, armário cheio, autonomia, né? Confiança, principalmente a palavra confiança, eu acho. Nós confiamos nelas, sabemos que elas têm capacidade. Claro que também tem minha sogra ali pertinho, a irmã da Letícia do lado. Sim, elas não estão desassistindo, não estão abandonadas, né? Elas vão dormir em casa, eu acho que toda noite, talvez alguma noite ou outra vão dormir na minha sogra. Mas talvez elas durmam toda noite em casa, elas gostam de ficar meio que dona da casa. Nós sabemos que elas vão fazer as coisas certas, nós sabemos disso. Nós temos total confiança nelas. Até que elas provem ao contrário também, né? Mas até hoje, pelo andar da carruagem, nós temos total confiança. Senão a gente também não faria essa situação. Então, isso é conseguir ser moderno à moda antiga. Então, é o meu ponto de vista, assim, dentro daquilo que o Anderson escreve aqui. Depois ele segue falando também, tá? Muitos pais se tornam reféns da aprovação dos filhos, evitando impor limites claros. Tem pais que necessitam da aprovação, da aceitação dos seus filhos. Então, Deus me livre se o Lorenzo, lá como é que é os nomes modernos agora, me desaprovar, chorar por minha causa, dizer que não me ama, né? Isso é uma limitação dos pais modernos. Os pais da moda antiga estavam nem aí. Claro que também tinha uns 12 filhos, né? Cara, estavam nem aí. Só tem que obedecer e pronto.
problema da moda antiga era a distância que um pai tinha de um filho. Cara, geralmente era muito distante. Volto a dizer, por falta de acesso ao conhecimento, ferramentas, alguns conceitos de paternidade. Mas eles não dependiam da aceitação dos filhos. Os pais da moda modernos, que estão lá no outro extremo, acabam querendo ir para um lado muito delicado também, que é realmente depender totalmente da aprovação desses filhos. E o filho não pode em nenhum momento sair uma lágrima do olho, porque eles já estão morrendo pelos filhos. Na página 108 diz assim, ó, crianças que crescem sem experiências de frustração têm dificuldade de lidar com adversidades na vida adulta. E isso aqui é importante. Crianças que não recebem não. Eu me recordo quando eu era pré-adolescente, eu devia ter uns 10, 12 anos, por aí. Eu vi uma matéria no Fantástico, naquela época eu olhava a novela, olhava Fantástico. Eu me lembro, cara, claramente que eles fizeram uma matéria mostrando como alguns pais daquela época, né? Mas eles tentando incutir que aquilo ali era normal. Que esses pais pegaram um casal lá, que eles não diziam não para os filhos. Os filhos faziam o que eles queriam, literalmente. Se o filho queria dormir, ele ia dormir. Se ele queria comer, ele ia comer. Se ele queria brincar, ele ia brincar. A roupa que ele quisesse colocar, ele iria colocar. Era assim aquele casal mostrando as maravilhas de criar um filho dentro da liberdade. Enfim, cara, totalmente distorcido. Totalmente distorcido. Porque eu vi que lá naquela época eu não tinha maturidade para entender aquilo ali, né? Eu vi, que legal isso aí. Eu me lembro que eu achei legal aquilo ali. E ali era uma matéria para influenciar outros pais a fazer aquela cultura ali. Só que quando esse filho sair de casa e encarar a vida real, será que lá no mercado de trabalho, será que lá no ambiente escolar, será que lá no ambiente social, todo mundo vai permitir que ele faça exatamente o que ele quiser? Aí vão vir as grandes dificuldades da vida. Dá um bom dia aqui para Médio Carvalho, seja bem-vinda, guria. Estamos aqui falando sobre treinamento de filhos, tá? Um livro comentado do Casamento, Filhos e Negócios. Estamos aqui. E hoje a live vai ser bem curtinha, tá? Então, crianças que crescem sem experiências de frustração têm essa dificuldade. Nós precisamos frustrar nossos filhos. E eu tô com a Esther. A Esther, ela tá com dificuldade de aprender a perder. Essa semana foi quinta-feira. As meninas foram pro show do Gaudêncio, a Letícia e a Manuela. E eu fiquei com a Esther e tal. Depois eu fui jogar com ela. E ela é inteligente, não é fácil ganhar dela qualquer jogo. Não é fácil. Mas às vezes eu levo na boa, assim, né? Pra ficar parelho. Às vezes eu tento ganhar e não consigo mesmo, dependendo do jogo. E às vezes eu dou uma apertada, uso minhas capacidades e ganho dela. E vou testando ela. E eu tô testando ela agora para que ela aprenda a perder. Ela tem dificuldade extrema de aprender a perder. Bom dia, Thiagão. Seja bem-vindo, cara. Levantando para vencer. E eu vi que é uma limitação que ela tem. E ela tem que aprender a perder. E quinta-feira ela reagiu melhor, assim. Ela ganhou, ela perdeu. E ela deu, assim, aquela emburrada, mas ela engoliu seco. Não brigou, não chorou. E é uma situação que eu tô batendo forte, porque ela tem que aprender a perder. A vida é feita... A vida não é o... Como é que diz o Rock Balboa, né? A vida não é o quanto você sabe bater, mas o quanto você aguenta apanhar. Isso aí é uma frase do Balboa lá do filme, né? Não é o quanto você sabe bater, mas o quanto você aguenta apanhar, cara. Porque você vai mais apanhar do que bater. Todo campeão mais perdeu do que ganhou. Daí tu olha assim, o cara é super campeão mundial, não sei o que, daí olha toda a história dele de jornada, vai ver, pô, esse cara perdeu muito mais do que ganhou pra ser super campeão. E é isso aí, cara. É isso aí, um empresário.
Um vendedor recebeu muito mais não do que sim. O melhor vendedor do mundo recebeu muito mais não do que sim. Só que ele aguentou. E os sims que ele ganhou fizeram toda a diferença na vida dele. As vitórias do campeão lá fizeram, que são bem menores do que as derrotas. Foram muito mais derrotas, né? Mas aquelas vitórias fizeram toda a diferença. Michael Jordan, e ele fala, eu não li a biografia dele, mas que vale muito a pena ler, que ele fala que ele fez esse cálculo, que ele raramente ganhava, né? No sentido que ele perdeu muitos jogos, raramente errou muitos lançamentos, perdeu muita jogada. Só que as que ele ganhou, as cestas que ele acertou, cara, fizeram toda a diferença na carreira dele. Porque foram as específicas, foram as certas, foram aquelas finais, foram aquela cesta decisiva. E essas foram que transformaram a carreira dele. Transformaram ele num grande campeão. E é isso aí, cara. Com essa mentalidade eu sempre passar para os filhos. Acho que esse é o grande desafio da paternidade moderna, né, que é o subtítulo do assunto de hoje. E para encerrar, que eu preciso encerrar, lá no final, ali na página 108, antes de começar o próximo subtítulo, tem até um texto um pouquinho maior, eu quero ler para vocês, tá? Outro desafio relevante é a influência da mídia e da cultura de consumo na formação de valores. As crianças e adolescentes estão expostas a uma avalanche de informações e modelos comportamentais que nem sempre são saudáveis. Cabe aos pais o papel de mediadores críticos, ajudando os filhos a desenvolverem um olhar reflexivo sobre o mundo e a fazerem escolhas conscientes. A internet, né? O acesso à internet, a cultura do mundo, é uma cultura de consumo, de vida boa, de vida fácil, e graças a Deus a gente tem. Cara, a vida, vamos dizer assim, a vida das minhas filhas hoje é melhor do que a vida de muitos reis, de todos os reis, né, do século passado para trás. Porque o conforto que nós temos hoje de ter um acesso à internet, uma televisão 8K, geladeira, né, século atrás, 100 anos atrás, o pessoal não tinha acesso à geladeira, ou raros que tinham. Que mais? Micro-ondas, um forno elétrico, ar-condicionado, automóvel. Cara, é muito conforto comparado à história da humanidade. Muito conforto. Isso é muito bom. Que legal, né, cara? Que legal. Porém, se nós não capacitarmos nossos filhos a entender que a vida não é isso, né? Isso são ferramentas que a gente vai aproveitar, vai usar da melhor forma possível, mas a vida não é isso. A vida é superar desafios, é gerar conquista, é batalhar, ir atrás dos seus sonhos, construir seu próprio destino, né? Construir sua própria sorte, não depender de apostas. Aí eu sou totalmente contra apostar na Mega Sena, Trilegal, Tigrinho, qualquer tipo de aposta, cara. Sou totalmente contra. Eu compro rifa que é para ajudar, mas não é por apostar. O cara fica torcendo para ganhar, né? Mas não aposte. Aposte só em você. Isso é uma cultura que tem que ficar bem clara no treinamento dos filhos. Eles têm que aprender a apostar neles. E não estou dizendo que tem que abrir a mão dos nossos benefícios que nós temos da vida moderna. Não, eu não abro mão. Nós estamos aqui hoje, viajamos de avião. 2 horas e 15 de avião. Imagina se tivesse vindo de carro. Graças a Deus tem um avião. Rápido. Estamos aqui num hotel bem legal e tal. Então, assim, cara, vamos aproveitar aí uns dias de consumo, de vida boa, né? Cara, eu não abro mão disso, mas tem um equilíbrio. Tem sonhos, a vida não é isso aqui. Isso aqui é um momentinho de relaxamento. A vida é vencer desafios, cara. Superar limites, conquistar, construir, conectar e fazer as coisas acontecer. Isso é a vida. Então, nós somos os mediadores, o Anderson está falando isso, nós somos os mediadores entre os nossos filhos e o mundo. E nós temos que ajudá-los a construir esse senso crítico, essa visão de mundo. A gente chama de cosmovisão, né? Que é uma visão além daquilo que
tu tá enxergando ali. E né, fornecer ferramentas para que eles construam o seu próprio destino. Certo, gente? Nossa, eu achei que eu ia falar 10 minutos, já falei 20, cara. Preciso encerrar aí. Até falei, quem entrou mais cedo, eu dormi menos de 50 minutos devido à viagem, tá? Amanhã eu vou fazer um 5M mais completo aí, beleza? O Rafael chegou aí, seja bem-vindo, meu irmão. Quem tá olhando depois, acho que tá sendo ainda um conteúdo bem... Valeu a pena levantar 5 aí, né? Aqui no Chile é 4. Então, 1 hora antes, né? E preciso voltar a dormir, preciso descansar. Amanhã eu vou estar mais de boa. Certo, turma? Então, fica esse texto aí, esse tema, da página 108, 107 e 108, que é os desafios da paternidade moderna. Tá? Bem bom de analisar, refletir e ver como nós estamos conduzindo nossos filhos em cima disso aí. Certo? Vamos orar. Papai, tu és um pai bom, que sempre nos ouve. Nós rendemos graças a ti pela essa próxima geração que está vindo aí, que não é uma geração fraca, que não é uma geração incapaz. Muito pelo contrário, é uma geração poderosa sobre a face da terra. Está em nossas mãos capacitá-los, prepará-los. Então, que o Senhor use os pais desse tempo para transmitir valores e princípios bem claros, para encorajá-los, promovê-los e direcioná-los para gerarem grandes conquistas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Obrigado, Tiagão. Vamos falando aí. Um abraço. Amanhã a gente faz uma aula aí mais completa. Valeu.